das adorações, através das oportunidades, e o meu coração ele se alegra porque confirma aquilo que Deus propôs ao meu coração, está ministrando aqui nessa noite uma palavra para abençoar a sua vida. Louvado seja Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo de número 13. Na medida que você for achando, vai se colocando de pé. Você que não tem a Bíblia, acompanhe com o irmão que está ao seu lado. A palavra de Deus, querido, ela é o instrumento, ela é a arma espiritual que nós temos para lutar contra o nosso adversário. Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Quantos acharam que podem dizer aleluia? Quantos estão procurando? Dê um glória a Deus. A gente aguarda mais um minutinho. Enquanto você procura, querido, queria aqui rapidamente compartilhar com os irmãos coisas que Deus tem feito através desse ministério. Louvado seja Deus. Pessoas acabam nos procurando para fazer parceria, e para nós é motivo de alegria, até porque nós estamos apregoando o reino de Deus. E o reino de Deus, ele consiste de comunhão, de união com outros irmãos. Pois bem, assim está escrito a santa palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 30 desse mesmo capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Somente até aqui, querido. Pai amado e querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos e entregamos a Deus essa palavra a ser ministrada aqui nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, continua, Senhor, falando ao nosso coração na mesma proporção que até o exato momento o Senhor falou, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a tuas mãos e te agradecemos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Pode se assentar, querido, porque nessa noite eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida. Quando nós olhamos aqui essa história, possivelmente você já ouviu falar inúmeras vezes, e se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez os acontecimentos desse cenário bíblico. Mas antes que possamos adentrar aqui, querido, eu sei que muitas das vezes algumas situações se levantam contra a nossa vida, se levantam contra a nossa família, se levantam contra o nosso ministério, com o único intuito de fazer com que nós venhamos a desanimar. Pode prestar bem atenção no seu dia a dia, nos seus afazeres, no teu comprometimento com algumas situações, que muitas das situações se levantam com o único objetivo de fazer você parar, de fazer você desanimar. Mas, querido, nessa noite, não quero dar somente esses motivos, mas dentre eles muito mais. Eu tenho certeza que você teria como uma palavra para abençoar o irmão que está ao seu lado, como também abençoar uma pessoa que está à sua volta. Mas nessa noite, querido, mediante a esse texto base, que quero fazê-lo como uma base desse assunto que vamos aqui tratar, eu quero te dizer, querido, nessa noite, eu quero trazer ao teu coração nada mais, nada menos do que 7 motivos para você dizer não ao desânimo. Você pode repetir comigo, querido, para que isso possa ficar gravado na tábua do teu coração. 7 motivos para você dizer não ao
desânimo. Mas do jeito que você falou desanimado, até eu me desanimei em pregar a palavra do Senhor. Vamos lá, com mais força, com mais ânimo. 7 motivos para você dizer não ao desânimo. Agora vira para a pessoa que está ao teu lado e aponta o dedo no rosto dela. Diz assim para ela: 7 motivos para você dizer não ao desânimo. Sabe por quê, querido? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conforto ao teu coração. A palavra de Deus, ela é alimento, querido, para a tua alma. A palavra de Deus, querido, ela é luz para o teu caminho. A palavra de Deus, querido, traz à existência aquilo que não existe. E sejamos simples e sinceros. Muitas das vezes o diabo vem contra nós, amados. Vem de uma maneira tão forte, tão poderosa, que muitas das vezes a nossa carne ela grita, a nossa alma ela chora. E o desânimo muitas das vezes é difícil de enfrentar. E o que nós mais observamos em aconselhamentos, em ensinamentos, em ministrações, são pessoas desanimadas. E nessa noite, querido, eu quero te dizer que existem motivos. Quantos tais já foram aqui ministrados, que é uma unção poderosa descendo sobre esse lugar nessa noite para avivar a tua vida, para dizer para você não parar, perseverar e insistir, porque Ele vai te dar vitória, porque Ele vai escrever um novo capítulo da história da tua vida. E baseado na palavra de Deus, hoje nós vamos aqui, querido, carimbar o nosso passaporte, vamos viajar por entre os 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas uma coisa eu tenho certeza: você só sai daqui, querido, desanimado se você quiser. Mas se você quiser sair daqui diferente, animado, confiando, acreditando na promessa de Deus, querido, eu te dou aqui 30 segundos para você levantar uma das suas mãos juntamente comigo e dar um brado de vitória nessa noite. Quantos aqui podem fazer isso e envergonhar o diabo? Aleluia. Querido, o único interessado, o único que quer ver você calado, o único que quer ver você desanimado, oprimido, o nome dele se chama diabo. É ele que tem o intuito de não querer que você venha para a casa de Deus. Sabe por quê, querido? Porque dentro da casa de Deus, Deus ministra na tua vida, Deus fala com você, Deus pega você de um jeito e levanta você, querido. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso. Lendo, querido, a Bíblia Sagrada, eu aprendo que Deus tem promessa para nós. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Deus tem promessa para nós. Deus revela para o profeta, Deus revela para você algo de Deus para a tua vida. Mas antes de adentrar, querido, dentro do texto, eu quero te dizer uma coisa: Deus promete, promete, pastor. Deus cumpre, cumpre. Mas, querido, existem algumas coisas que nós se esquecemos e não separamos. Deus promete, Deus cumpre, mas quem tem que fazer com que a promessa ela se cumpra na nossa vida somos nós. Vira para essa pessoa e diz assim: quem faz a promessa se cumprir é você. Por isso, tome uma atitude nessa noite de adorar o Senhor e não deixe os seus lábios murmurarem, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir, Ele vai fazer tudo diferente na tua vida. Ele é Deus, amado. Creia nisso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós emprestamos os nossos lábios simplesmente para murmurar, para reclamar: Senhor, está demorando, Senhor, o que aconteceu? O Senhor se esqueceu de mim. Mas a palavra do Senhor é fiel e poderosa. Mesmo que uma mãe ela se esqueça do seu filho, assim te diz o Senhor nessa noite: Ele não se esquece de você. Sabe por quê, querido? Porque Ele é fiel. Por mais que saibamos que é quase que impossível uma mãe se esquecer do seu filho, mas mesmo que isso aconteça, Ele não se esquece de você. Sabe por que Ele não se esquece de você? Que Ele te trouxe aqui. Ele quer falar com você como tem falado. Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma obra a fazer na tua vida. Sabe por que Ele te trouxe aqui? Porque Ele tem coisas grandes e extraordinárias para fazer na tua vida. Logicamente que o diabo ele não pode e não tem o poder
sabe, ele conhece o poder de Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus, quando quer fazer algo na vida de um homem e de uma mulher, ele faz, irmãos. E é por isso que ele tenta colocar o desânimo na nossa vida. É por isso que ele coloca lutas, ele coloca provas, ele coloca dificuldades. Mas, querido, a palavra de Deus nessa noite, não desanime, porque ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Quando eu olho para esse texto, e sejamos sinceros, dentro de uma visão ótica humana, Deus prometeu, querido, algo na vida daquele povo. Logicamente que sabemos que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão para um particular, chama Abraão para uma intimidade, ministra palavras na vida de Abraão, na família de Abraão, dizendo para Abraão, sair do meio da sua parentela, que ele iria fazer da vida de Abraão uma grande descendência. Sabemos que essa promessa demora para se cumprir. Deus tinha poder para fazer com que aquela bênção, aquela promessa se cumprisse no tempo que Abraão tinha. Mas quando nós estamos aqui agora, entre Abraão até Moisés, aconteceu muita coisa. Passaram-se muitos anos. Mas agora Deus, amado, ele reafirma a promessa. Pede para que separassem nada mais, nada menos 12 pessoas, não 12 simples pessoas, 12 pessoas que faziam parte de cada tribo, e além disso, pessoas que estivessem como cabeça daquelas tribos. São escolhidas as 12 pessoas. E agora Deus manda com que essas pessoas possam fazer relatórios de como é aquela terra. E o curioso é, querido, que a mesma palavra que é ministrada para um é ministrada para o outro. A mesma visão que um tem, o outro também tem. Existe uma história, e nós até aqui falamos em alguns capítulos, em algumas ações na igreja, como Escola Bíblica Dominical. 2 vendedores foram chamados para fazerem participação de uma empresa em um determinado país. O primeiro viajou para um país da África, e chegando lá, essa empresa que vendia sapatos, o vendedor chega naquele país, o seu patrão envia ele como responsável, e de imediato, quando ele chega naquele país, ele fala: patrão, me manda a minha passagem de volta, que o senhor está equivocadamente enganado. Aqui não tem condições nenhuma da sua empresa prosperar. Aqui não tem condições nenhuma, patrão, de nós alcançarmos as metas que o Senhor designou no seu coração. E o patrão envia a passagem e ele retorna. O outro vendedor, o outro responsável viaja para o mesmo país. E esse outro mesmo vendedor, ele liga de imediato, e possivelmente o patrão deveria estar esperando a mesma resposta. Mas curioso é, irmãos, que aquele segundo vendedor, quando ele liga para o seu patrão e falou: patrão, nós estamos em uma mina de ouro, a tua empresa vai crescer demais, ninguém aqui usa sapato, todo mundo aqui não tem sapato, nós vamos ganhar muito dinheiro. Sabe o que acontece, querido? Muitas das vezes o que nos impossibilita de ter ânimo dentro de nós é a visão ótica que nós criamos a respeito do problema que se levantou contra a nossa vida, amado. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que o teu problema seja um grande gigante, nessa noite, como foi ministrado aqui pelo presbítero, querido, Deus não precisa de muita coisa, basta somente uma atitude sua, e o teu gigante, o teu problema, ele vai ser lançado nessa noite por terra. Sabe por quê, querido? Porque Deus é maravilhoso. E quando esses 12 homens, eles têm e contemplam aquela visão daquela terra que Deus havia prometido, o curioso é que dos 12, 10 vieram ali amargurando na alma, possivelmente no coração, um desânimo. Quando eles vão entregar os seus relatórios, eles meio que desanimados, dizem que não tem jeito, dizem que não tem como aquela terra ser conquistada. Mas dos 12, 2 continuam ainda na mesma fé, porque eles sabiam quem havia sido designado, quem deu a autorização para irem ali, não era nada mais, nada menos do que o dono do ouro e da prata, do dono da vida. E ele sabia que bastava somente ele se posicionar. E foi dessa maneira que no versículo 30, Caleb, ele se posiciona, ele cala o povo, ele diz: olha, não é nada disso, realmente tem gigante, a terra é difícil, ela tem fortaleza, ela tem dificuldade, mas quem prometeu foi o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, querido: independente da luta, independente do teu problema, independente da dificuldade que possa ter se levantado dentro do teu lar, no teu trabalho, na tua vizinhança, dentro da igreja, onde quer que você esteja,
Deus é fiel para reverter tudo isso nessa noite. E nessa noite, querido, eu quero rapidamente aqui falar algo de Deus para abençoar a tua vida. Vou te dar aqui rapidamente 7 motivos para você, querido, acreditar no Senhor. 7 motivos para você não deixar o desânimo fazer morada no teu coração. Número 1. O primeiro motivo que eu quero administrar na tua vida. Que nós, para não ficarmos desanimados, para que nós possamos ter ânimo de adorar, de servir, de invocar o nome do Senhor, precisamos saber quem Deus é, querido. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: você sabe quem Deus é? O que ela te respondeu? Não respondeu nada, pastor. Moisés, quando ele vai ter um particular com Deus, e Deus levanta Moisés para ser o libertador no Egito, Deus tem um contato com Moisés, e Moisés fala: Senhor, Faraó vai perguntar quem o Senhor é. E o Senhor diz para Moisés: Moisés, diz para Faraó que eu sou. Diz para essa pessoa que está ao seu lado: o Senhor é eu sou. Sabe o que significa eu sou, querido? Eu sou aquele que muda a tua história. Eu sou que muda o teu cativeiro. Eu sou aquele que cessa a tristeza no teu coração. Eu sou aquele que tira o desânimo, que coloca o ânimo. Eu sou aquele que te gerou. Eu sou aquele que te chamou. Eu sou aquele que conhece, querido, o teu deitar e o teu levantar. E eu sou aquele que nessa noite pode mudar a tua situação. Quando eu olho a Bíblia Sagrada para descobrir quem Deus é, Deus falou muito forte. Preparar essa mensagem foi difícil hoje, irmãos. Louvado seja Deus que um dia desses aí, Deus falou no meu coração. E pregador é assim, ele anda preparado, ele anda de prontidão. Se ele está em determinado lugar, Deus fala alguma coisa, ele pega uma caneta, um papel, escreve no braço, escreve na perna, escreve onde tiver, e ele anota. E depois ele vai estudar para que Deus possa ministrar aquilo que ele quer falar com a igreja. E Deus já havia ministrado essa palavra no meu coração, só que eu não vinha trabalhando ela. E quando cheguei em casa, foi um problema aqui, foi um problema ali. Quando eu falei, agora eu vou começar a ministrar essa palavra no meu coração. Aí veio outra dificuldade, outra situação, mas não tem problema não. Eu falei, Senhor, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque essa palavra vai nos abençoar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, querido, para descobrir quem Deus é, Deus falou forte ao meu coração no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Escute o que está escrito no capítulo de número 1, no versículo de número 8 do livro de Apocalipse. Diz assim a santa palavra do Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Ainda assim está escrito no versículo 12 até o versículo 16 do livro de Apocalipse: voltei-me para ver quem estava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestiduras talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva e a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. 16. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol que sua a sua força. O nosso Deus é assim, querido. O nosso Deus é fiel e poderoso. Ele é grande, Ele é tremendo. Mas o que me chama a atenção, mesmo com tanta grandeza, mesmo com tanto poderio, querido, quando Deus Ele olha para nós, Ele nos ama, Ele tem algo interessante para fazer em nossa vida. Se você pudesse imaginar como o amor de Deus é maravilhoso por nós, que Deus Ele olha para o seu filho, envia, oferta ao seu filho para que possamos ter vida e vida em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira incomparável, é uma maneira tão grande, porque quando Deus Ele olha para você, Ele olha com um desejo de te ajudar.
pode fazer. Existem coisas que somos nós que temos que fazer. É por isso que Deus ele não pode adentrar no teu problema e resolver tudo. Muitas das vezes nós queremos estar livre da cova. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus ele não te livra da cova. Mas Deus te livra lá na cova. Deus ele não te livra da fornalha. Mas se preciso for, ele vai lá na fornalha, faz uma roda, faz uma cirandinha, mas ele te livra lá na fornalha. Precisamos aprender a saber quem Deus é. Um motivo, querido, para você não andar desanimado. Aprenda a saber quem Deus é. Segundo motivo para você não andar desanimado. O que Ele pode fazer por você. Para que não andemos desanimados, eu preciso entender o que Deus pode fazer pela minha vida. Diga para essa pessoa, hoje você vai trabalhar demais, irmãos. Às vezes nós estamos aqui pregando e o irmão abre a boca, fecha a boca, deita no colo do irmão, mastiga chiclete, chupa pirulito e não fala nada, mas você vai falar muito. Você vai ser usado por Deus para abençoar essa pessoa. Essa pessoa vai sair daqui invocada hoje, querido, contra o inferno. Não é contra a tua vida não, vai ser invocada contra o diabo. Ela vai sair animada, vai segurar fora nas tuas mãos, vai segurar e vai declarar a bênção de Deus na sua vida. Vire para essa pessoa e diz assim: você sabe o que Deus pode fazer por você? Esse é um motivo para você não andar desanimado. É isso aí, querido. Quando nós começamos a aprender e a saber o que Ele pode fazer por nós, amado, a palavra do Senhor nos traz a seguinte revelação. Quando nós abrimos no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, a palavra de Deus nos mostra um Deus fazendo o planeta Terra. Deus reconstruindo o planeta Terra. E o curioso é que Deus, quando Ele vai construir, Ele usa uma palavra: haja luz, e houve luz. Haja separação entre a água e a terra seca, e houve, querido, separação entre a água e a terra seca. Haja os seres viventes, e aí Deus vai formando, Deus vai gerando. Quando Deus, amado, Ele vai fazer o homem, quando Deus faz todas essas coisas, Deus diz: e viu Deus que era bom. Mas quando Deus foi fazer o homem, a palavra de Deus no livro de Gênesis diz que Deus falou, e viu Deus que era muito bom. E o curioso, querido, quando nós lemos o que está escrito nesse primeiro capítulo, querido, que não precisa de muita coisa, basta uma palavra, basta uma só palavra, amados, nessa noite, direcionada à tua luta, à tua dificuldade, ao teu desânimo, que Ele reverte toda a tua tristeza em alegria. Quando eu olho para um outro capítulo do mesmo livro de Gênesis, no capítulo de número 32, eu vejo Deus ali falando com Jacó, eu vejo Deus ali tratando com Jacó, mudando a história de Jacó. E todos nós sabemos que a palavra Jacó significa usurpador, enganador. E quando Deus ele vai ministrar uma palavra na vida de Jacó, Ele diz para Jacó: já não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus, e muda o nome de Jacó, passa Jacó agora a ser chamado de Israel. Deus, nessa noite, querido, Ele muda o teu cativeiro, muda a história da tua vida, muda, querido, aquilo que está no teu coração. Possivelmente nessa noite você adentrou aqui precisando ouvir a voz de Deus para dar na tua vida, dizer para você que Ele é contigo, que Ele não desistiu de você, que Ele continua ainda sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, porque Ele é Deus, amado. O diabo que é enganador, amado. Se nós podemos assim dizer com muita autoridade e autenticidade que o diabo é alguma coisa, e a única vez que nós vamos ler e enxergar na Bíblia, a Bíblia falando e afirmando que o diabo é pai de alguma coisa, irmão, é o pai da mentira. É ele, querido, que inventa mentira para dizer que ninguém ama você. É ele, querido, que inventa mentira de dizer que ninguém se importa com você. É ele, querido, que inventa mentira para dizer que todos se esqueceram de você. Mas Ele continua sendo o mesmo, olhando para você, dizendo para você que Ele te ama. E quando Deus tem esse encontro com Jacó, Deus muda a história de Jacó. Jacó tinha alguns problemas existenciais dentro dele. Jacó saiu do meio da sua parentela pobre. Jacó saiu do meio da sua parentela desacreditada. Foi para a terra do seu tio Labão, prosperou, progrediu. Mas havia algo dentro dele que precisava ser tratado, irmãos. Não é o fato de nós termos prosperidade, não é o fato, querido, de nós termos progredido
querido, de uma maneira difícil. Quando eu olho para o mesmo livro, no capítulo de número 37 até o capítulo número 39 de Gênesis, eu vou enxergar, querido, Deus fazendo algo tremendo pela vida de José. José tem sonhos, José é uma pessoa de Deus, é levado preso, jogado dentro da cisterna, depois de dentro da cisterna é jogado dentro, querido, de uma prisão. Mas o tempo todo, querido, José, ele continua confiando no Senhor. E Deus, querido, no capítulo de número 39, ele tira José de dentro do cárcere e coloca como governador do Egito. Querido, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a saber que Ele pode fazer muita coisa por você, mesmo que você possa ter parado dentro de uma cisterna, mesmo que você possa ter parado dentro de uma prisão. Que prisão, pastor? Uma prisão, querido, que não quer te liberar para adorar, uma prisão, querido, que quer impossibilitar você de crescer espiritualmente, uma prisão, querido, que quer fazer com que você não cresça, não progrida na presença do Senhor. Mas Deus, querido, sempre vai ver o que Ele pode fazer no teu futuro. Querido, mesmo que você esteja preso, eu quero te dizer uma coisa: lá na cruz do Calvário, toda cédula que era contra a minha vida, que era contra a tua vida, ela foi aniquilada lá na cruz. É por isso, querido, que nós temos motivo suficiente para não andar desanimado, porque Ele, amado, pode fazer coisas tremendas na tua vida. Basta que você possa crer. Terceiro motivo para você não andar desanimado, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Terceiro motivo para que você não ande desanimado é que sempre Ele tem um olhar diferente para você. Vire para essa pessoa que está ao seu lado. Jesus está olhando para você hoje. Espera no Senhor, porque Ele vai te surpreender. Olha o que Isaías diz no capítulo 40, a partir do versículo 29 até o 30. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Aos jovens que se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com as asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus vai te surpreender, querido, ainda esse ano, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus dentro da casa do Senhor. O Senhor é fiel para te surpreender. Aquela dívida, querido, recebe isso como vitória na tua vida. Aquela dívida que falou que não ia sair, Ele vai te surpreender. Algo vai ser criado em você, vai pagar aquela dívida. Aquela enfermidade que falaram que não tem cura, o Senhor vai curar aquela enfermidade. Quero te dizer uma coisa: aquele problema que se levantou dentro do teu lar, o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai renovar as tuas forças, vai renovar o teu ânimo, e quando você chegar à tua casa, Deus vai ter tratado o teu coração. Aleluia. Porque, querido, Ele é um Deus que nos surpreende. Mas o motivo para você não andar desanimado: o Senhor é um Deus de exaltação. Mais uma vez, irmãos, vire para essa pessoa e fala assim: o Senhor é um Deus de exaltação. Ele não se esqueceu de você. Ele vai te exaltar ainda nessa terra. Sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque tem pessoas que imaginam: ah, eu sou muito jovem, só tenho 13, tenho 12, tenho 11, tenho 8, tenho 10. Não tem como Deus me exaltar. Tem sim, querido. Deus usa quem Ele quer, da maneira que quer e da forma que quer. Aí outros que dizem: ah, mas eu tenho 60, tenho 70, tenho 80, tenho 90. E Deus não vai me exaltar. Vai te exaltar sim, querido. Porque quando Deus ele olha para a raça humana, para o ser humano, para o adorador, Ele olha, querido, da maneira e da forma que Ele assim deseja. Deus vai te exaltar nessa terra, amado. Quando eu falo de exaltação, me vem dois referenciais dentro da Bíblia. O primeiro está no livro de Juízes, no capítulo de número 11. A Bíblia fala de um homem que era filho de uma prostituta, que os seus irmãos humilhavam ele. O nome dele é Jefité. E Jefité, querido, ele é meio que banalizado por ser filho de uma prostituta. Vai para uma terra estranha, aprende a guerrear. Israel passa por lutas e dificuldades. E na hora de guerrear, querido, quem é que lembram, quem é que chamam? Jefité. Jefité, querido, que saiu por baixo.
Jefté que saiu derrotado, quando ele volta no meio do seu povo, ele volta como general, como líder. Assim, querido, eu quero profetizar na tua vida. Se alguém, querido, te humilhou, se alguém, querido, te desprezou, ele, querido Deus Todo-Poderoso, vai exaltar a tua vida. Querido, quando olharem para você, não vão te reconhecer. Não é porque você mudou a maquiagem, saiu da Avon para ir para a Natura. Não, amado. Quando eu digo isso, é porque você, querido, largou a vida do pecado e começou a andar com Deus, começou a ter intimidade com Deus. E quando as pessoas, elas olharem para você, o que aconteceu com você? Você está diferente. Aonde você está frequentando? E você, querido, vai emprestar a tua boca de profeta e vai falar: sabe aonde eu estou indo? Eu estou indo na casa do meu Deus. A casa do meu Deus, ela é poderosa. A casa do meu Deus, ela muda situações, ela transforma vidas. É assim, querido, que vão olhar para você e vão dizer: como você ficou até mais bonito, como você ficou mais bonita. E aí, querido, empresta a sua boquinha para o Senhor e adora Ele, exalta Ele, amado. Tem gente que recebe bênção e na hora de exaltar e glorificar o nome do Senhor, fecham a sua boca. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abençoar a sua vida. Quanto mais Deus tratar com você, quanto mais Deus abrir portas para você, abra a sua boca, amado, e exalte a Ele. Declare que foi Ele quem fez. Sabe por quê? Porque o filho da pomba gira, porque o filho do tranca-rua não tem vergonha, amado. Não tem vergonha nenhuma de falar quem foi que fez aquilo na vida dele. Por mais que saibamos, amado, que aquilo tudo foi um engano, que aparentemente aquilo aconteceu, mas há um vazio no seu coração. Há um vazio no seu coração. E tudo aquilo é passageiro. Me recuso a acreditar que quando Ele vai deitar a sua cabeça no seu travesseiro, o vazio ainda continua. Existe um grande ator do meio secular que adquiriu uma doença, está fazendo quimioterapia. Eu falei: Senhor, se ele enxergasse o Senhor como solução para esse problema, eu creio que o Senhor poderia curá-lo, na alma e na carne. Mas eu entristeci muito meu coração quando eu li a notícia que ele buscou uma entidade maligna para curar aquela enfermidade. E muitos de nós, amados, estamos deixando de acreditar nos milagres de Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que exalta. O nosso Deus é um Deus que pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Josué, esse mesmo homem, desse mesmo texto que lemos aqui, juntamente com Caleb, foi colocado como líder. Deus promete para Josué e para o povo que iria entregar Jericó nas suas mãos. E Josué contempla aquela cidade, amados. Assim somos nós. Deus promete algo e nós falamos: não tem condição. Deus falou que vai abrir a porta, irmãos. Acredita que Ele vai abrir a porta. Deus falou que vai te curar. Acredite que Ele vai te curar. E aí nós olhamos para a nossa dificuldade e falamos: não tem jeito. Possivelmente quando Josué olhou para aquela cidade de Jericó, largura dos muros, aproximadamente 9 metros de largura, ele disse: não, Senhor. É como falei aqui no início desta pregação. Deus promete? Promete. Mas Deus espera de nós atitude. E qual era a atitude de Josué do povo? Dar 7 voltas. E na última volta, tinha que tocar a trombeta, dar gritos, fazer alguma coisa, irmão. Às vezes nós aqui pregando, e os irmãos sabem muito bem como é difícil pregar, irmão. É complicado. O irmão fala que está tremendo, às vezes dá uma tremedeira, dá uma suadeira, dá uma série de coisas, enfim. É difícil, irmãos, pregar. E aí o pregador se esforça, planta a bananeira, grita, implora, o cabelo fica arrepiado. E o irmão não dá um sussurro, não concorda com nada. O desânimo é tão grande que ele desanima o pregador. E quando você que ele está animado, quando você está glorificando, quando você está adorando, o pregador, ele meio que se engata naquilo que você está fazendo. Porque ele está vendo Deus tratar com você. Porque ele está vendo Deus ministrar na tua vida. E a função do povo era essa, era dar 7 voltas. Às vezes as coisas é meio que louco, irmão.
Sabe por que muitas das vezes nós andamos meio que desanimados? Porque nós acreditamos que tem que ser tudo muito natural. Se for natural, querido, não é milagre. Diante de Deus, você tem que ser um pouco maluco. Você tem que bagunçar um pouco do seu cabelo, tirar um pouco, às vezes, da maquiagem e falar: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu preciso da tua ajuda. Porque não é assim que Gideão fez, irmãos. Uma coisa que nós precisamos aprender nessa vida é ser ousados na presença de Deus. Sabemos emprestar muitas das vezes os nossos lábios para apontar e para criticar, mas muitas das vezes nós não colocamos a cara para bater. Para o milagre acontecer, precisamos ser ousados. Dentro da Bíblia você vai ver pessoas ousadas, tomando posse do milagre, mas ousadas, animadas, irmãos. Animadas. Toda pessoa que é ousada, ela pode até andar em situações de guerra, mas ela é animada. Ela provoca o milagre. Ela provoca o agir de Deus. Gideão se posicionou e falou: se o Senhor é comigo, porque está me vendo tudo isso que está acontecendo aqui? Aí Deus vira para ele: ô varão valoroso, eu sou contigo. Deus gosta de pessoas autênticas. Deus gosta de pessoas que venham se posicionar. Se está ruim, Senhor, está ruim mesmo. Às vezes você fala: e aí, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, como é que está? Só vitória, irmão. E o camarada está cheio de problema, está cheio de dificuldade. E aí, irmão, vitória, vitória, só vitória. Vitória é nada, irmão. Tem que ser sincero: Senhor, pela fé tem vitória, mas a minha vida está assim, a minha vida está assada. Tem pessoas que às vezes não tem nem mais ânimo para virar para o Senhor e falar aquilo que verdadeiramente está acontecendo na sua vida. Vão empurrando da barriga. O diabo já se assentou, o diabo já fez café e você ainda não fez nada. É tempo de acordar, irmão. É tempo de viver um evangelho nítido, autêntico. Sabe por que andamos desanimados? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, querido: Deus te trouxe aqui nessa noite para te surpreender, porque Ele é um Deus de exaltação. Se esse motivo para você não andar desanimado, Ele vê aquilo que o homem não pode ver. Lembram de Samuel, quando vai ungir um rei? Deus fala: Samuel, não quero mais Saul como rei. Eis que já preparei um novo rei. Vai à casa de Jessé, que lá você vai conhecer o novo rei. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 17, você vai ver toda essa história. Imagine o acontecimento: Samuel adentrando dentro da casa de Jessé. Quando Jessé vê Samuel, epa, vai acontecer alguma coisa. O profeta, ele não ia de uma maneira em vão. Quando aquele que recebeu o profeta é diferente dos dias de hoje, irmãos. Pouco se respeita ao profeta, pouco se respeita o sacerdote. O sacerdote, ele vem com uma palavra para ministrar na sua vida. Toma posse, querido, porque é bênção de Deus para você. Porque o sacerdote, o ministro, o pastor, o pregador, ele está na posição como um atalaia, ministrando na tua vida, alertando que o adversário, que o inimigo está se aproximando de você. E todas as vezes que o atalaia estava ali na guarita, estava no horário de serviço, se acontecesse alguma coisa, ele tinha que tocar a trombeta, ele tinha que fazer alguma coisa para avisar que o inimigo estava se aproximando. E às vezes, querido, o profeta, o ministro, o sacerdote, o pastor está ministrando, ele está falando, e a pessoa vem e fala assim: se fulano tivesse aqui, a vida dela está toda ali, querido, precisando ser ministrada, precisando ser tratada. Ela fala: se fulano tivesse aqui, presbítero, se aquele irmão tivesse aqui. Não, meu irmão, se aquele irmão tivesse aqui, você estaria do lado dele. Deus trouxe aqui exatamente o que Ele quer tratar com você. E quando Samuel chega ali, Jessé, ele tem ali uma oportunidade de fazer algo pelo sacerdote. Agora Samuel está dentro da casa de Jessé. Entra o primeiro filho, entra o segundo. No primeiro Samuel, porque Saul era grande. Quando o primeiro filho de Jessé adentra, Samuel: é esse, Senhor Samuel. Eu não sou como um homem. O homem contempla a aparência. Quando essa pessoa ela olha para você, ela está contemplando a tua aparência. Mas só Deus sabe como é que está o teu coração, irmão. Só Deus sabe como o teu coração às vezes está machucado. É tanta pedrada, é tanta dor, é tanta acusação, é tanta coisa ruim acontecendo, que você não tem nem mais ânimo para vir da casa de Deus. Existem tantas pessoas machucadas nos dias que estamos vivendo, que
Deus, Ele olha você nessa noite atrás das malhadas. Porque o nosso Deus querido tirou Davi de trás das malhadas e colocou ele como rei de Israel. Nessa noite, querido, para você não andar desanimado, acredite que lá você atrás das malhadas, o Senhor está te enxergando lá. O Senhor está te enxergando lá. Querido, para que eu possa fechar essa palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. 6 motivos para você não andar desanimado. E o 7º, pastor? O 7º depende de você, irmão. O 7º não depende de Deus, depende de você. Ele só quer que você dê para Ele uma oportunidade. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, todos os homens de Deus tiveram um momento de adversidade na sua vida, um momento de desânimo. Se nós pegarmos Abraão, no capítulo 15, você vai ver Abraão desanimado. Ô Senhor, está ruim. Nada acontece. O Senhor me prometeu isso, me prometeu aquilo. Eu não tenho um herdeiro da minha casa. É o pequenino da mãe sem Eliezer. Mas Deus havia prometido, nasceu o filho da promessa, o nome dele era Isaac. Deus chama Abraão para fora, compra esse filho da seca que pode comprar Abraão. Não dá para comprar não, senão assim será a tua descendência. Elias, no auge do seu ministério, cruzada evangelística, capítulo de número 17, do primeiro livro de Reis. Elias chega, profetiza, fala que não vai mais chover, papapá. Mas chega um momento, querido, que Elias desanima. Vai parar dentro da caverna. Dentro da caverna, irmãos. Mas lá dentro da caverna, Deus tratou com Elias. O ministério de Elias cresceu, prosperou, ao ponto que ele foi transladado, foi arrebatado. Davi andou um momento da sua vida desanimado, foi parar dentro da caverna de Adulão. Mas lá dentro da caverna de Adulão, ele constituiu ali em Davi a princípio de novos pensamentos. Davi pega todos aqueles homens ali que eram ali rejeitados pela sociedade e constrói um exército. Deus escolhe, querido, 12 pessoas. Das 12 pessoas, 10 não tinham qualificações nenhuma. Mas quando o nosso Deus ele faz da maneira dele. Então nessa noite ele olha para o teu coração. Ele olha para você, querendo que você possa se animar na presença dele. Te coloquei esses motivos aqui simplesmente para mexer com você, mano. Para dizer que você tem valor, para dizer que você é importante. Mesmo que ninguém acredite no teu chamado, eu quero te dizer que Deus acredita no teu chamado. Quando Deus ele olha para você, ele acredita no teu chamado. Oh, mandaraba cantarabia, manda subiande cantarabia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo Deus visitando casas, pessoas aqui, para mudar o teu ânimo, para fazer de você uma pessoa diferente. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel, amado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu queria que os obreiros estivessem aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Continue com os olhos fechados. Oh, aleluia.